Essa é a disciplina de Sistemas Operacionais. O trabalho é sobre detecção de deadlock. O meu nome é Dayana e a outra aluna é a Isadora. Eu vou começar explicando sobre o arquivo mySemaphore.c, que tem o objetivo de refazer a função same_wait, na qual identifica deadlocks. Primeiro, utilizamos três estruturas de dados, sendo elas lista, pilha e grafo. As funções já estavam prontas, pois já tínhamos desenvolvido em outras disciplinas que eram pré-requisitos para esta. Então, só fizemos pequenos ajustes para utilizá-las aqui. Começando por algumas struct criadas, sendo o tvértice o tipo do vértice, que é inteiro, e taresta o tipo da aresta, que também é inteiro. Tem essas duas estruturas, que é para lista, onde tcélula é o tipo da célula, que contém um int do vértice, que é onde armazena o valor de cada vértice, e um apontador para o próximo item da lista. Depois tem o tlista, que é o tipo da lista, onde tem o tamanho, que guarda quantos itens tem a lista, um apontador para o primeiro e para o último item da lista. As outras duas structs são para o grafo, o valor do vértice e o peso da aresta. A segunda é a tgrafo, onde tem uma lista de adjacentes, o número de vértice e o número de arestas. Depois tem duas estruturas para a pilha. É bem parecido com as estruturas da lista, porém aqui guarda o item e o próximo valor aponta para o próximo item da pilha, e aqui só armazena o topo, o apontador para o topo, não armazena para o primeiro e para o último, diferente da lista. Tem algumas variáveis globais também, pois chamamos as funções várias vezes, então para não ter que passar por ponteiro, fizemos variáveis globais. A primeira estrutura de dados é a lista, que é utilizada para formar o grafo. A primeira função cria a lista, inicializando todos os espaços com null. A segunda inicia a lista de adjacentes, utilizando a função anterior, aqui, a cria lista. E a terceira insere o vértice na última posição da lista. A segunda estrutura de dados é o grafo. É utilizada para guardar os ID das threads, que utiliza da estrutura de lista, sendo a primeira função inicializando o grafo com 0 arestas e a lista de adjacentes com o auxílio da função criaLista. A segunda função é a insereAresta, na qual utiliza a função insereVértice para colocar o valor na posição sugerida no grafo. Aqui está a posição, o valor, e manda inserir o vértice. A terceira estrutura é a pilha, utilizada para armazenar os processos e verificar se há ciclos, tendo a primeira função, que é criaPilha, apontando topo para null. A segunda é verifica se a pilha é vazia, ou seja, se o topo está apontando para null, então a pilha está vazia. A terceira é empilha, onde adiciona o novo item ao topo da pilha, mudando então o topo não vai ser mais null. E a quarta é desempilha, ela vai desalocando o espaço do item na pilha. Depois das estruturas de dados tem a função busca-ciclo, na qual cria um vetor de visitados e pilha visitados, inicializando com zeros. Nesse while, ele visita todos os vértices e então empilha eles na pilha. Caso o vértice seja empilhado mais de uma vez, então encontrou um deadlock. Se não, ele é apenas um vizinho e dá break. A próxima função é a existCiclo, na qual chama a busca-ciclo, realizando uma busca em profundidade para achar ciclos. A convertVértice tem como entrada o valor e procura no vetor de vértices
a posição em que contém esse valor, sendo útil esse retorno na próxima função. O ponteiro para a função underline sem underline wait aponta para a função original sem underline wait para poder reescrevê-la. Então aqui nós reescrevemos a função sem underline wait para que não haja um bloqueio no semáforo. Caso seja a primeira vez que chamou a função, então vamos inicializar o grafo. Por isso fizemos isso aqui uma variável global, ela começa com 0. Então, a primeira vez que for chamada essa função, ela vai inicializar o grafo e mudar isso aqui para 1, então não vai mais entrar aqui. Caso o underline sem underline wait for false, então irá apontar para o sem underline wait original. Mas se for verdadeiro e não existir ciclo, então existe ciclo igual a false, o grafo insere aresta com o ID da thread e o semáforo. Aqui, o pthread_self ele devolve o ID da thread e o size underline t ele devolve o tamanho em bytes do semáforo. E o convert vértice, como a gente viu lá em cima, ele pega esse valor e vê onde está a posição no vetor de vértices. Então, mostramos no terminal o semáforo, o número dele na thread e o ID da thread. Então, retorna o recurso. Caso exista um ciclo, então existe um deadlock. E avisamos no terminal que encontrou um deadlock e o return 0. Foi isso. A próxima função é a aplicação.c, onde aplicamos essa função e a Isadora vai explicar. Agora eu vou explicar o programa que executa de fato a verificação da ocorrência do deadlock. Para a execução do programa, as bibliotecas mysemaphore.h e pthread.h foram fundamentais, por conterem os tipos de variáveis necessárias para a implementação. Iniciando a explicação, nas linhas 6 e 7 são declaradas as variáveis do tipo sem_t, que são do tipo semáforo. Já nas próximas linhas, tem-se a implementação das threads que serão executadas. Entre as linhas 10 e 25, foi implementada a thread 1. Quando é realizada a sua execução, é impressa uma mensagem no terminal, de modo a informar qual thread está sendo executada, além das informações do semáforo, seu tamanho em bytes e o ID da thread em execução. Em seguida, nas linhas 14 e 15, executa-se a função semWait, reescrita nesse trabalho para fazer a detecção do deadlock, mas não bloquear o semáforo em mutex 1 e mutex 2. Nas linhas 16 e 17, a função semPost é aplicada nas variáveis de semáforo mutex 1 e mutex 2 a fim de desbloquear os semáforos. No seu retorno, se o valor do semáforo torna-se maior do que 0, então outro processo ou thread bloqueado em uma chamada semWait será ativado e prosseguindo para bloquear o semáforo. Já para o valor igual a 0, a operação é bem sucedida. Por fim, é aplicada a função pthread_exit, que termina o thread de chamada. Nas linhas 27 a 43, é implementada a thread 2, que tem o mesmo processo de implementação explicado anteriormente. Da linha 46 até a 67, é executada a função main do programa. Na linha 47, é criado um vetor que armazenará as duas threads a serem usadas. Nas linhas 49 a 57, é mostrado um cabeçalho com a identificação de quem fez o trabalho, no caso eu, Isadora e a Dayana. Já nas linhas 59 e 60, são executadas a função sem_init, que inicia os semáforos do programa com valor igual a 1. Sobre essa função, o valor do segundo argumento passado, no caso o valor 0, permite o compartilhamento entre as threads de um processo. Em seguida, nas linhas 61 e 62, é executada a função pthread_create, que cria as threads 1 e 2 do programa. E nas linhas 63 e 64, são executadas a função
pthread_join, que tem função de esperar a thread especificada na função terminar. No caso, a thread da posição 0 e 1 do vetor. Se ela terminou, a função retorna imediatamente e a thread especificada na função deve ser juntável. Para a execução do programa, foi criado um arquivo .sh, que no caso foi esse. Executando então o programa, tem-se o seguinte resultado. Esse é o cabeçalho que foi criado e o print da execução de cada thread e as informações do semáforo e da thread, do ID da thread. Quando há a ocorrência de um deadlock, ele é printado. Bom, depois de explicar o que foi implementado e testá-lo, agora eu vou falar um pouco sobre a divisão de como foi feito. Ao longo do trabalho, todos os processos realizados foram feitos tanto por mim, Isadora, quanto pela Dayana de forma igualitária, em que nós duas conversamos sobre a programação do código por completo, fazendo uma autoavaliação de como foi o grupo, sobre o que nós achamos do trabalho. De início, tivemos um pouco de dificuldade quanto ao que se pedia, em como relacionar os conhecimentos explicados na aula para solucionar o problema do trabalho, mas que é uma fase normal por ter ocorrido o mesmo processo no trabalho anterior. Outro ponto é que, na nossa percepção, esse foi um trabalho mais complexo em relação ao primeiro, por envolver conceitos mais complexos na construção do programa, além de também exigir um bom conhecimento de estrutura de dados. Porém, pelo fato do trabalho ser em dupla, a troca de informações entre nós duas tornou a realização do projeto menos massiva de ser feito. E foi isso. Espero que tenham entendido a explicação do nosso projeto e muito obrigada por